Meu nome é Adriano Sampaio, eu sou ativista socioambiental e tenho uma iniciativa no Facebook que se chama Existe Água em SP, e eu sou o personagem de São Paulo. Eu nasci no bairro da Pompeia e minha infância foi muito boa, foi uma infância de muita brincadeira na rua, futebol. Naquela época não havia muitos brinquedos e eu mesmo criava meus brinquedos, né? E desde criança eu já gostava dos rios. Minha família é da Chapada, apesar de eu nascer aqui, minha família é da Chapada Diamantina e meu avô é pescador, era pescador e tecelão de redes de pescar e tarrafas, né? E ele morava numa rua que se chamava Rua Rio do Ouro, onde passava um rio. E com 7 anos eu entrei nesse rio. Eu via meu avô fazendo as tarrafas e rede de pescar e queria ser igual a ele. Aí eu peguei uma rede de embalar limão e fui para o riacho, ver se eu conseguia pegar algum peixe, né? Aí eu deixei ela armada lá e quando eu voltei para buscar essa redinha, tinha 3 peixes, mas eu peguei uma esquistotomose no corpo. Então eu falo que literalmente eu fui contaminado pelos rios, né? E meu pai também me levava muito para pescar, né? Então eu sempre tive esse contato com os rios desde criança. Eu tenho esse gosto pela água, né? E mais pela minha família mesmo, né? Por ser uma família de pescadores, né? Que vem lá da Chapada Diamantina, um lugar onde tem muita água. Então eu sempre me interessei, né? No quintal da minha avó eu fazia pequenos lagos, né? E colocava girinos e peixinhos. Havia uma nascente lá e um poço onde minha avó usava essa água, né? E também tem a relação com a falta de água lá da Caatinga, né? E da Chapada, né? Passava tempos sem chover, né? E a gente já tinha o hábito de pegar aquela água quando a gente toma banho numa bacia, né? Então eu me lembro muito bem dessas coisas, né? Que a relação também com a falta d'água, né? Que naquela época no Nordeste sempre houve esse problema. Eu posso dizer que foi muito boa a minha infância, porque eu não fui criado preso, né? Eu fui criado com liberdade, né? Então eu pude aprender muitas coisas, né? Assim, de vida, né? Desde pequeno também, eu lembro que eu trabalhava na feira, com 10 anos eu já trabalhava numa barraca de frutas. Então eu sempre gostei, né, de ser independente, né, de fazer minhas coisas. Minha família me dava liberdade, né, me deu uma boa educação também. A gente naquela época passava muitas dificuldades, né, que minha família era recém-chegada do Nordeste, então eu lembro das dificuldades que a gente passou na cidade. Mas foi muito bom, né, para o meu crescimento, com certeza, tudo isso, né. Desde criança, o meu pai sempre me levou para pescar, né, em rios selvagens, na Guarapiranga também. Então, foi a vida inteira tendo esse contato, né, com os rios, desde criança mesmo, através das pescarias. E sempre foi um lugar que me deu muito prazer, né, esse contato, né. Eu sempre falava para o meu pai estar me levando, né. E mesmo na cidade, eu pedia para ele me levar no Parque da Água Branca, que é um parque onde tem muitas nascentes, né. E desde os 5 anos, né, eu ia lá para pegar os peixinhos que tem nos lagos lá, né. Então eu não tinha aquário, né, quando era criança, então eu criava os peixes no tanque. Então eu já gostava dessa relação, né, da água, de ver os peixes, de criar esses habitats, né, em casa, né, no quintal da minha avó, onde eu fazia esses pequenos lagos, onde introduzia peixes e girinos. Então eu sempre gostei desse universo da água, desde bem pequeno mesmo, que eu me lembro desde os 5 anos de idade, que eu comecei a mesmo gostar, né. Bom, como eu disse, né, minha vida profissional, ela seguiu, não foi pelo caminho da natureza, né, eu exerci profissões burocráticas. Eu fui bancário durante 7 anos, depois eu fui morar um tempo na Chapada Diamantina
e montei uma barraca na feira lá, né? Eu vendia roupa do Brás, né? Então eu já fiz um monte de coisa, né? Depois eu fui ser corretor de seguros. E só para depois, em 2013, eu voltar de novo meu interesse para a natureza, mas mais para a natureza urbana, no caso os rios, né? Foi através de uma descoberta. Quando eu morava na Pompeia, eu e uns amigos descobrimos uma praça, a Praça Homero Silva, que tem várias nascentes do córrego Água Preta. E ali começamos a fazer um trabalho nessas nascentes, né? Aí um dia eu e um amigo, sem avisar ninguém, a gente foi lá e cavou um lago. E daí meu interesse pelas águas da cidade começou ali, né? Aí eu comecei a fazer expedições pela cidade para ver como é que estão os nossos rios, a situação dos nossos rios e nascentes. E aí eu peguei gosto mesmo, né? E nessas caminhadas, quando eu escolho uma bacia hidrográfica, eu chego a andar de 10 a 20 quilômetros para descobrir essas nascentes. E aqui a maioria já está urbanizada, já tem construções em cima, mas ainda na periferia eu encontro muitas nascentes em quase estado natural, né? Como aqui, né? na terra indígena dos Guarani, né? Itacupê. Aqui é uma bacia hidrográfica que não recebe nenhum tipo de esgoto, né? Porque ela nasce aqui na mata do Jaraguá. Então é um rio que está somente assoreado, né? Porque desmataram muito aqui, plantaram eucaliptos. Então eu comecei também a fazer um trabalho aqui junto aos Guaranis, né? Na recuperação das nascentes, organizando mutirões com eles, com pessoas de fora, que também trouxeram conhecimentos, né? Então é uma área aqui que está em recuperação ainda, né? Tem muita coisa a ser feita. Então daí eu comecei a me interessar muito, né, pelos rios da cidade, a importância, porque eles são como artérias, né, do nosso corpo, né? E se elas estão sujas, é como se a gente tivesse doente, né? Todo o sistema está doente, né? Então eu enxergo isso, né? Porque um rio é um ser vivo, né? Como dizem os indígenas, os pajés guarani, né? Um rio tem espírito. Então tem essa concepção espiritual também na nossa vida, né? Para mim, né? Tem muito isso, né? Então por isso a importância da recuperação dos rios. Por isso que meu trabalho é trazer a água na consciência das pessoas, que através dos meus vídeos, porque quando eu encontro uma nascente, eu faço um vídeo descrevendo como é que está a situação daquela nascente ou rio. Eu procuro também conversar com moradores que têm uma relação com essa água, né? Procuro descobrir o nome do rio, a história daquele lugar. Então eu tento buscar tudo isso no meu trabalho, né? E para trazer à tona mesmo, né? Essa questão das águas urbanas, né? Que a cidade de São Paulo com mais de 300 rios, né? Isso no mapa oficial, porque na verdade esse número ele pode ser considerado 5 vezes mais, porque os pequenos riachos, as próprias nascentes não estão no mapa oficial, né? Então imagina que a cidade é um verdadeiro oásis. E na minha opinião, com a recuperação dos rios, vamos voltar a ter uma qualidade muito maior de vida na cidade, porque fazendo parques lineares que seguem o curso do rio, nesses parques lineares vão ter trilhas, ciclovias para as pessoas andarem, áreas de lazer, vão ter lagos, né, para conter as enchentes. Então imagina uma cidade melhor, né, com menos carros, né, que as pessoas vão optar a andar na margem do rio, porque na margem do rio, quando você anda, você não pega subida e nem descida, né? Inclusive esse era o caminho que os antigos indígenas faziam, os bandeirantes. Eles seguiam os cursos dos rios, né? Então imagina uma cidade ligada por vários parques lineares e as pessoas iriam andar mais, deixar o carro em casa e optar por andar naquela trilha, né? Porque imagina uma trilha arborizada, onde você pode ver um rio recuperado. Imagina a conexão, né, das pessoas, né, com a natureza, né? E o ser humano na cidade, ele sente falta disso, né? Porque tem poucas áreas verdes, né? Poucos parques por habitante, né? Então é muito importante, né, começar a recuperar nossos rios agora. Isso é uma prática que já vem acontecendo em grandes cidades do mundo.
Então tá na hora de começar aqui, né? Já se falou muitas vezes na recuperação do Tietê, né? Há mais de 20 anos que tentam recuperar o Tietê, mas não conseguiram fazer praticamente quase nada, né? Então foi gasto cifras bilionárias e nada foi feito. Mas eles esquecem que o mais importante é recuperar os pequenos rios da periferia, que formam o Tietê, que são os afluentes dele. Se não começarmos a fazer esse trabalho na periferia, não vai adiantar nada, né? Porque a maioria dos rios que formam o Tietê vem da periferia. Então também entra a questão da urbanização, né? Da conscientização da população, né? Desde não jogar lixo na rua, até dos órgãos públicos fazer o saneamento correto, né? Porque o que eu vejo por aí, a falta de saneamento básico é grande ainda, mesmo numa cidade como São Paulo. Principalmente nas periferias, onde as pessoas estão desprovidas, né, de ajuda. Então tem que começar a fazer um trabalho assim, né? Porque os rios, como eu disse, são artérias, né? Elas estão sujas, né? A gente precisa ter elas limpas para um funcionamento saudável, né, do meio ambiente. Porque não adianta ter parques e tal se os rios estão poluídos e canalizados, né? Porque tem essa prática de canalizar o rio. Tá na hora da gente rever tudo isso, esse pensamento, né? Porque a cidade de São Paulo foi urbanizada de um modo meio desorganizado, né? E eles consideravam o rio como um empecilho para o progresso. Tanto que as casas foram feitas de costas para os rios, né? A gente deu as costas para os rios. Ao contrário de quando a colonização de São Paulo começou, né? Porque quando as pessoas chegaram em São Paulo, elas foram morar na beira dos rios. Porque o rio fornecia água para o plantio dela, água para ela beber, para tomar banho, para uma série de coisas, né? E a gente foi esquecendo disso, né? Foi poluindo, a cidade foi crescendo, né? E a gente foi dando as costas, literalmente, para os rios. Esse meu trabalho de localizar nascentes na cidade é mais para, através dos meus vídeos, mostrar para as pessoas, né, que existe água na cidade, né, por todo lado, né. E a importância de fazer esses vídeos é assim, né, tem muitas pessoas que entram em contato comigo na minha página. Pessoas que antes não percebiam essas águas começaram a perceber no cotidiano delas, né, a presença da água. É esse o propósito do meu trabalho, né, de trazer à tona mesmo a água no cotidiano das pessoas. Porque eu acho assim, né, se a gente quer a recuperação dos nossos rios, todo mundo tem que estar querendo. Desde o cidadão comum, as grandes ONGs, o poder público. Então, esse meu trabalho é para isso, né? Através das imagens que eu faço, mostrar, né, quanto a água é importante, né? E eu vejo que desde criança até adultos falando, né, me perguntando, começando a demonstrar um interesse maior, né, questionando por que essas águas estão assim, por que essa nascente tem uma casa em cima dela, por que nossos rios são sujos, porque não há um respeito, né, com a natureza. Então as pessoas começam a se perguntar e questionar isso, né? Começam a levantar, né, coisas que não se falava antes, né? Eu percebo que assim, a gente teve a crise hídrica, né, aqui na cidade, né, que foi 2014 e 2015. E depois que veio a chuva, parece que ela lavou a memória das pessoas, né? De que faltou água, de que quase chegamos a um colapso hídrico, né? A Cantareira chegou a 5% de água, né? Se chegasse a 3%, não seria possível mais tirar a água dela. Então, não foi nenhuma crise hídrica, foi quase um colapso, né, hídrico. Então, é por isso que é importante a gente estar falando de água no dia a dia, né? Tá percebendo, né, essa água no cotidiano.
Às vezes as pessoas que vêm procurar, elas falam, olha, eu passava por tal lugar, eu nem sabia que ali era uma nascente, sempre via aquela água correndo e tal. Então as pessoas começaram a ter um olhar para a água, né? Então a partir do momento que a gente começa a ter esse olhar, eu acho que já é um grande passo, né? Para a gente começar a repensar esse modo de vida que a gente vive na cidade, né? Que não tem natureza, né? Tem pouca natureza, os rios estão sujos, estão canalizados. Começar a repensar, né, esse modo e começar a dar início à recuperação dos rios. Em alguns casos, em algumas nascentes que eu encontrei, eu e as pessoas locais, da comunidade, começamos a fazer pequenas intervenções, alguns lagos. O primeiro foi na Praça da Nascente, lá na Pompeia, quer dizer, é Praça Homero Silva, só que ela foi rebatizada agora como Praça da Nascente. Aqui na aldeia, né, Itacupê, no Jaraguá, também a gente fez um lago para as crianças, através de mutirões com os guaranis e com pessoas de fora. A gente fez um trabalho na nascente aqui também, lá no Butantã, com as nascentes do córrego Pirajussara, com a comunidade local também. A gente fez 8 lagos numa praça, fez um trabalho bem bacana lá. Então é isso, quando a gente encontra alguma nascente que possa fazer uma intervenção que seja possível para a gente faz. Então, mas precisa de uma ajuda muito maior, né? Para recuperar nossos rios. Por exemplo, para recuperar o manancial aqui da aldeia, bastava a ajuda do poder público, nós íamos ter um rio recuperado aqui, né? Então precisa de ajuda mesmo, de tecnologia, né? E já existe isso, né? Então está na hora de colocar em prática mesmo. A nascente é o ponto natural onde nasce a água. Geralmente ela está no pé de um morro, né? Então ela está numa altura mais elevada que o rio, né? Porque o rio ele acontece na parte mais plana, ou seja, no fundo de vale, né? Então a importância de se recuperar as nascentes para a cidade é de se ter mais qualidade de vida, né? Com a ocupação desordenada na cidade, muitas nascentes foram canalizadas, né? Hoje, andando na cidade para descobrir nascentes, às vezes eu tenho que parar em bueiros para escutar se tem água, em bocas de lobo, né? Então, era uma prática, né, de esconder essa água, né, da vista da gente, né? Então, eles foram canalizando as nascentes, né? O próprio poder público foi fazendo isso. Não sei se essa prática é para não usar, né, a água das nascentes, mas na periferia, é normal as pessoas se utilizarem de bicas e nascentes. Quando falta água, a primeira coisa que essas pessoas da comunidade vão é pegar a água das bicas e nascentes. Só que na maioria das vezes, essas águas não tiveram nenhum tipo de análise. Então elas podem estar contaminadas, né? Por um poço de gasolina, por exemplo. Ela contamina o lençol freático e isso atinge a nascente. É um risco muito grande, né, você usar essas águas, né? Porque a maioria é não potável. Apesar das pessoas beberem, muitas vezes não ter problema nenhum. Como muitas vezes eu estou andando na cidade, eu encontro uma bica e eu bebo. Eu pergunto antes para os moradores, eu falo, até as crianças bebem, eu vou lá e bebo também. Mas não é, quer dizer, não é recomendado, né, beber essas águas, justamente porque ela pode ter contaminação de algum agente químico ou de coliformes. E na periferia, a gente consegue encontrar, às vezes, nascente em estado quase natural, né? Mas isso por poucos metros. Aí a água segue 100, 200 metros. Aí quando entra no meio urbano, já recebe algum tipo de esgoto. Isso é normal. Isso com algum rio que ainda não foi canalizado, né? Que você consegue encontrar nascente, né? A minha iniciativa Existe Água em SP é para saber como é que estão nossos rios e nascentes da cidade. Eu escolho uma bacia hidrográfica e vou a campo para descobrir as nascentes e para saber como é que está a situação dos nossos rios. Eu ando de 10 a 30 quilômetros. Quando eu encontro uma nascente, eu faço um vídeo de 1 a 3 minutos descrevendo a nascente, falando o nome do rio, às vezes conversando com moradores antigos que têm uma relação com aquela água. Então, aí eu faço essa série de expedições
e publico no Facebook. A cada dia eu publico uma parte de cada expedição. Às vezes, quando eu faço expedições, eu levo alguém comigo, ou normalmente, através da minha página, muitas pessoas deixam mensagens lá dizendo onde tem nascentes. E às vezes ela própria quer acompanhar, né, e me mostrar as nascentes. Então geralmente eu já entro em contato com essa pessoa que mora no lugar ou bairro onde eu estiver explorando e marco o encontro e essa pessoa me acompanha nas expedições. Às vezes também eu faço expedições acompanhado também de grupo de pessoas, né? Mas aí já é um roteiro mais turístico, né? Eu me sinto muito grato, né, por fazer esse trabalho, é um trabalho que eu amo de coração, né? E também poder estar levando essa mensagem para as pessoas, né? São muitas pessoas que acompanham o meu trabalho e que me deixam mensagens, né? Agradecendo, né? Por estar mostrando, né? Os nossos rios, né? Muitas vezes desconhecidos, né? Que às vezes as pessoas só lembram do Tietê, do Pinheiros e do Tamanduateí, né? E esquece esses pequenos rios. Então eu tento resgatar tudo isso, né? Para as pessoas, a história desses rios, o nome, a relação das pessoas com a água, né? Então eu sou muito grato mesmo, né, por esse trabalho, né? Porque isso me traz uma satisfação muito grande de poder estar mostrando os nossos rios que estão muito esquecidos, né? Então a gente tem que estar falando da água, né? Porque a água é vida, né? Então é de uma importância muito grande, né? A recuperação dos rios para a cidade, né? Porque a gente vê os desastres ambientais que estão ocorrendo hoje, né? Que aconteceu com o Rio Doce, né? Então a gente tem que repensar tudo isso, né? Porque eu vejo que a destruição é muito grande, né? Em nome do progresso desse capitalismo, né? Então está na hora da gente repensar muita coisa, né? Está na hora da gente se conscientizar mesmo, né? Ter na nossa consciência, né? Que é um dever de cada um, né? Cuidar da natureza e lutar por ela. Meu trabalho é mantido através de financiamento coletivo, que eu faço uma vez por ano. Inclusive eu estou para lançar um agora, né? Do Existe Água em SP. E eu também faço caminhada, expedições com as pessoas também para mostrar as nascentes, né? Em vários pontos da cidade. Um aqui é na aldeia indígena, né? Na cidade também eu faço passeios. Então é assim que eu mantenho o meu trabalho. É um trabalho autônomo, independente, né? Então eu não sou filiado a nada, né? Eu levo grupo de pessoas também para fazer expedições pela cidade e também está mostrando rios e nascentes. É assim que eu mantenho o meu trabalho. No Brasil ainda tem essa prática, né, de enxergar um rio como um duto para levar nosso esgoto. E também às vezes o cidadão comum que joga o lixo na rua, a chuva vem e leva ele para o rio. Então a gente tem que começar a se conscientizar, desde o cidadão comum, né, não jogar mais lixo na rua, né, e os órgãos públicos também, né, fazer o saneamento básico na cidade. Essa lagoa que vocês estão vendo foi um dos achados mais bonitos que eu encontrei nas minhas andanças pela cidade de São Paulo. Nós estamos a 20 e poucos quilômetros da Praça da Sé e olha só que beleza, né, de lagoa. Os moradores locais, eles usufruem, né, dessa água, eles pescam, eles cuidam daqui, né, para que esse lugar continue preservado. E estamos a poucos metros da rua, isso que é incrível, né. Então aqui uma microbacia que ainda está preservada dentro da cidade, é um tesouro, né. E espero que continue assim, né, que não seja canalizado, né, é uma prática comum dos rios. E a gente tem que ver a cidade toda desse jeito, assim, com lagos para todo lado, com rios recuperados, para uma qualidade de vida melhor.